Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e lendo os comentários dos inscritos, muitos me pedem dicas de qual general usar como auxiliar para a defesa. Eu andei avaliando e achei uma boa junção o George com o Zachary Taylor. Vamos ver se ficaria ativo o livro desses dois generais quando combinado. Então aqui eu vou selecionar como principal o George, mas pode ser o inverso também. Pode, se caso você tiver acendido as 5 estrelas vermelhas do Zachary Taylor, você pode colocar ele como principal e o George como auxiliar dele, caso o livro de ambos fique ativo. Selecionei como principal o George, agora vou selecionar como auxiliar o Zachary Taylor para ver se o livro vai ficar ativo. Então esses dois generais se combinam perfeitamente porque o livro ficou ativo, então significa que os buffs estão valendo. Ambos possuem buffs com boas porcentagens de ataque para tropas de alcance, e isso é importante porque esses valores irão sofrer debuffs do inimigo e podem ser reduzidos pela metade. Por exemplo, se seus buffs atingirem um valor de 1000%, o máximo que poderá ser reduzido pelo debuff inimigo é 500, mesmo que o inimigo tenha debuffs mais alto que os seus buffs. Os valores que você conquistou para ataque, HP e defesa só poderá ser reduzido pela metade. E isso serve para seus debuffs também, eles só reduzirá a força do inimigo até a metade. Então é importante você fazer a junção de dois generais que tragam buffs semelhantes, porque você vai estar aumentando bastante o nível do ataque. Por exemplo, esse general George, ele traz uma boa porcentagem para ataque de tropas de alcance, e o Zachary Taylor é especialista em ataque com tropas de alcance. Então, o valor do ataque seria bastante alto. Isso é bastante importante porque vai sofrer o debuff, mas mesmo assim tende a ficar o valor alto para ataque de tropas de alcance. Olhando o livro aqui de habilidade principal do Zachary Taylor, note que fala aumenta o ataque das tropas de longo alcance na cidade em 50%. Essa porcentagem é alta, é bastante boa, quando o general for general de defesa da cidade principal. Lembrando que os únicos buffs que ficam ativos no general auxiliar são os livros, desde que os livros sejam diferentes dos livros que são colocados no general principal, e também as especialidades que você liberar. E eu andei conversando com um amigo meu que também tem canal no YouTube e posta vídeos sobre o jogo Evonen, que é o WX Games. Vou deixar aqui um grande abraço para ele. E ele me informou que o pacto dos generais, mesmo que esteja como auxiliar, fica ativo também. Então se seu general auxiliar tiver algum pacto e você tiver ativado esse pacto, mesmo que ele esteja como auxiliar, os buffs do pacto vai contar também. Então imagine, se o general principal tiver pacto e o general auxiliar também tiver pacto, vai subir bastante os valores dos buffs e debuffs caso esses generais tragam debuffs. Então, quanto maior você atingir os valores dos buffs, melhor será sua defesa. Claro que para isso você deve ter recrutado muitas tropas, e nesse caso do George com o Zachary Taylor, ou Taylor com o George, vice-versa. Se você tiver o Zachary totalmente ascendido, você pode colocar ele como principal e o George como auxiliar, que os buffs do livro também vai ficar ativo. Eu vou até inverter aqui para vocês verem que fica ativo. Agora eu inverti a posição, coloquei o Zachary Taylor como principal e o George como auxiliar. Isso seria se caso você tiver ascendido o Zachary Taylor, tiver desenvolvido ele mais do que o George. Então isso vai ficar a seu critério, dependendo de qual dos dois generais você tiver mais desenvolvido. O que tiver mais desenvolvido você coloca como principal, e o outro você pode liberar as especialidades, o pacto, adicionar livros que seja diferente do general que esteja como principal, e assim vai ficar tudo perfeito, tudo em funcionamento. E no caso do Taylor com o George, como o potencial dessa junção é o ataque com tropas de alcance, eu aconselho o recrutamento de muitas tropas de alcance, principalmente as de níveis mais altos. Mas lembre também de fazer algumas camadas de tropas de níveis mais baixos
porque fazendo isso, as tropas de níveis mais baixos tendem a morrer primeiro, então ela meio que protege as tropas de níveis mais altos. Então é importante sempre ter camadas de tropas. E outra vantagem que eu vejo dessa junção do George com o Taylor, ou o Taylor com o George, é que esses dois generais temos a chance de conseguir sem gastos. E o Zachary Taylor é até mais fácil de conseguir, basta você juntar os fragmentos de Ardósia, abrir a câmara e ter sorte para poder vir o fragmento dele. E juntando a quantidade certa de fragmentos, você pode tanto recrutar o general com 30 fragmentos, quanto você também vai juntando os fragmentos suficientes para poder ascender as 5 estrelas vermelhas. Já o George é preciso conseguir as chaves e ter sorte de vir fragmentos ou o general, já que temos chance de conseguir também o general ao abrir esse baú de general grande. Aqui clicando no i, temos aqui o George disponível nesse baú. Outra boa junção de generais para a defesa seria o Leônidas com o Isaac Brooke, pois ambos trazem boas porcentagens para tropas terrestres e ainda um pouco para tropas montadas. Então aqui eu vou selecionar para mostrar para vocês que o livro do general auxiliar vai ficar ativo. Coloquei o Isaac e o Leônidas como auxiliar, note que o livro ficou ativo. E se eu inverter as posições aqui, colocar o Leônidas como principal e o Isaac, que é um general até mais recente do que o Leônidas. E claro que se você optar por essa combinação, quanto mais tropas terrestres tiver, melhor será. E nesse caso, as de níveis mais altos. Lembrando mais uma vez que faça também algumas camadas de níveis mais baixos para poder proteger as de níveis mais altos. Esse jogo é assim, ele trabalha bastante em números de porcentagens e mais buffs você atingir de valores para ataque, HP e defesa. Quanto maior for o valor, vai ser melhor para você. E isso serve tanto para generais de ataque quanto para generais de defesa. Você tem que conquistar altos buffs. E também trabalha em cima de quantidade de tropas, principalmente em defesa. Quanto mais tropas você tiver, dependendo se for em porcentagem, vai ser as tropas de níveis mais altos, mas as de níveis mais baixos também têm sua importância, têm seu valor, porque elas protegem as de níveis mais altos. Então, quanto mais tropas você tiver e buffs, melhor será a sua defesa. E esse general, o Isaac Brooke, ele é um dos generais que foi lançado recentemente e possui o pacto. E eu acredito que a maioria dos jogadores que possui ele, igual a mim, ainda não tenha despertado as 5 estrelas vermelhas. Já o Leônidas, por ser mais antigo, eu sei que existem muitos jogadores que já têm o Leônidas e conseguiu ascender as 5 estrelas vermelhas. Então você coloca o Leônidas como principal, o Isaac você libera as especialidades, libera o pacto, coloca livros que seja diferente do que tenha no Leônidas e daria uma excelente combinação para general auxiliar. Outra junção muito boa seria do general de defesa William Marshall, que é este aqui, com o Takenaka. Na minha conta eu ainda não tenho recrutado o Takenaka. Não consegui ainda conquistar ele. Eu vou mostrar ele aqui na taberna. Ele, se eu não estiver enganado, é da cultura do Japão. E essa junção daria muito boa, pois ambos trazem boas porcentagens para máquinas de cerco. Se você clicar sobre o livro do Takenaka e ler, aqui diz, quando o general for o general de defesa da cidade principal, ataque mais 50% das máquinas de cerco na cidade e defesa em 45% das tropas terrestres e montadas na cidade. Então, este livro é bastante importante, possui uma alta porcentagem de buff e combinaria perfeitamente com os buffs do William Marshall. O William com o Isaac Brooke também eu considero uma boa junção. Eu vou fazer aqui essa junção para mostrar para vocês que o livro iria ficar ativo. E eu considero que seria uma boa junção,
por aumentar o HP das tropas terrestres. Então, se você clica no livro de William e lê, aqui diz aumenta o HP das tropas terrestres e montadas dentro da cidade em 20%, e o ataque das tropas de longo alcance e das máquinas de cerco dentro da cidade em 20%, quando o general for o da defesa da cidade principal. E o livro do Isaac diz aumenta o ataque e HP das tropas terrestres e montadas na cidade em 30%, e o ataque e defesa das tropas terrestres na cidade em 20%, quando o general é o general de defesa da cidade principal. Conclusão: uma boa combinação depende da sua estratégia. Lembre sempre de avaliar os buffs alcançados e focar em recrutar as tropas correspondente aos buffs mais altos. Então, nessa junção aqui que eu estou dando como exemplo do William com o Isaac, notamos que traz um bom potencial para tropas terrestres, para tropas montadas, e também o William possui uma boa porcentagem para máquinas de cerco. Então você deveria focar bastante em construir essas tropas. Lembrando que tropas de cavalaria eu aconselho fazer mais de nível 1, as outras morrem muito fácil, e as demais tropas de alcance, cerco e terrestres, quanto mais você tiver é melhor, desde que seja de níveis mais altos. Porém, existem pontos importantes a serem observados. O primeiro deles é o nível de castelo que você vai enfrentar. Então, nesse jogo Evony, não há separação nas batalhas por níveis de castelo. Isso significa que você pode ser um castelo de nível inferior e enfrentar um castelo totalmente desenvolvido, com buffs bastante altos, e vai matar facilmente suas tropas caso você tente combater, fazer a defesa desse ataque do oponente. O ideal seria você se proteger de alguma forma, ou teleportar, tentar se esconder de alguma forma, teleportando várias vezes, e se caso der para usar bolha, usar bolha. Outro problema que eu posso citar são os jogadores que gastam muito dinheiro no jogo. Eles conseguem mais buffs e tropas primeiro que os demais jogadores, e isso traz uma grande vantagem, porque ele consegue atingir os níveis de castelo mais altos, consegue os itens de melhor qualidade, consegue atingir os buffs cada vez mais alto e cada vez mais se distancia dos jogadores que não gastam. Além dos jogadores que gastam muito dinheiro, tem os jogadores que gastam um pouco menos, porém que usa bot. Bot significa que é um robô que vai ficar jogando por você 24 horas, se você deixar, e ele vai conseguir grande quantidade de recursos e outros itens que dá no drops de monstros quando é atacado, e também coleta de recursos. Então os jogadores que não usam esse meio, ele não vai ter o mesmo tempo, não vai ter os mesmos recursos, e isso também se torna uma vantagem em relação de quem usa para quem não usa esse aplicativo. Então, respeite sua realidade e evite competição que não possa disputar de igual para igual. E para jogadores que estão começando agora, foque em evoluir edifícios, conquistar buffs e junte pergaminhos dos generais e materiais como sangue de Ares, pedras rúnicas, enfim, todo material que sirva para poder evoluir os generais, você deve guardar com calma e só gastar quando você tiver a possibilidade de obter um general que seja bastante forte, um general que seja bastante bom. Principalmente esses novos generais que já estão sendo lançados com pacto, e alguns além do pacto ainda tem as skins da roupa que traz mais buffs. Então esses se tornam os melhores generais quando comparado a generais que foram lançados logo no início do jogo. E por último, eu dou o conselho de você não entrar na pilha de gastar e tentar se manter no topo, porque esse jogo não tem fim e sempre vai ser lançado novos itens, novos generais, que vai ser cada vez mais forte do que os que já tem antes. Isso forçando você a ter que gastar para poder se manter sempre no topo. Ao invés disso, eu aconselho que você jogue tranquilamente, buscando sempre a diversão.
E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.